Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E na nossa Cromatina Class de número 98, vou te contar tudo sobre o novo gene da obesidade. Será que você ouviu falar sobre esse gene? Então, bora lá e eu vou te mostrar tudo isso a partir de artigo científico. Já deixa o seu comentário se você deseja receber esse artigo. Vou colocar ele aqui, vou printar para vocês. Mas é bem interessante você também fazer essa leitura. E eu estou bem feliz, porque é uma novidade muito importante, mas ao mesmo tempo é algo para nos alertar. Porque quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de uma alteração poligênica e multifatorial, e eu vou reforçar esses conteúdos aqui com vocês. Se esse conteúdo, se esse tema realmente te interessa e você acha que interessa outra pessoa, já compartilha com essa pessoa. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva também. Quando a gente fala sobre obesidade, existe algo muito clássico, principalmente para quem trabalha com prevenção e para quem trabalha principalmente também com alimentação, dieta, exercício, porque a obesidade, em linhas gerais, é uma condição multifatorial e poligênica, ou seja, não é apenas um gene que está envolvido nessa condição clínica, e não é apenas um fator, ou seja, não é apenas a genética sendo o único fator. Algo é muito importante a gente observar, porque a genética, ela tem sim a sua predisposição, mas sem um gatilho ambiental, ou seja, excesso do consumo ou diminuição de gasto energético, a gente pode ter o aumento aí do peso corporal. Qual que é a estimativa, pensando no nosso Brasil? A estimativa é que um a cada quatro adultos brasileiros são obesos e 60% dos brasileiros já estão acima do peso. Já estão com excesso de peso, pensando no IMC, que a gente sabe que é um índice de massa corporal importante para avaliar estudos populacionais, mas quando eu estou ali com o meu paciente, o IMC ele é uma demonstração muito subjetiva dessa composição corporal, não tem esse objetivo, na verdade, mas pensando em estudos populacionais e epidemiológicos, é o que a gente tem. Então, acima do IMC de 25, a gente já tem esse excesso de peso. E aí a gente vai por categorias, e a obesidade começa com IMC acima de 29,9. E aí a gente já começa a identificar que nesses indivíduos existe não somente um excesso de peso, mas muitos deles já apresentam uma apneia do sono. Eles podem apresentar alterações cardiovasculares, então eles podem apresentar dislipidemias, aumento de colesterol total, aumento de triacilgliceróis, aumento de LDL, baixo HDL, e ele também pode cursar com alterações hepáticas, então aumento de TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, e ainda podem apresentar, e principalmente sendo um fator principal ali no desenvolvimento da síndrome metabólica, que é a resistência à ação da insulina. Então, esse indivíduo ele chega com um pacote de informações. E aí, nós, enquanto profissionais, precisamos entender o que está acontecendo com ele, em qual momento ele está durante essa fase aí de ganho de peso, porque ninguém ganha tanto peso de um dia para o outro. A gente tem aí um avanço com o passar do tempo, algumas pessoas com mais facilidades e outras com menos facilidades, mas algo que é muito importante é a gente entender o porquê que aquele indivíduo chegou nessa situação ou ainda em que momento dessa fase ele se encontra. Porque muitos gatilhos são acionados, e quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de comportamento alimentar, de regulação do consumo alimentar, nós precisamos levar em consideração. Então, não é restringindo tudo que a gente vai conseguir trazer esse paciente para uma realidade saudável, mas é ponderando aquilo que ele consegue de forma imediata, de forma a médio prazo, de forma a longo prazo. E isso vai facilitar muito mais a adesão. Isso a gente faz principalmente nessas condições multifatoriais e poligênicas, em que eu tenho o ambiente obesogênico favorecendo o ganho de peso daquele paciente. Então, por exemplo, o que é um ambiente obesogênico, Tati? Um ambiente obesogênico é quando a pessoa, por exemplo, tudo que ela tem no armário
são alimentos ultraprocessados. Então, ela tem aquele salgadinho, ela tem aquela bolacha, ela tem aquele macarrão instantâneo, ela tem vários condimentos totalmente cheios de aditivos, ela não tem uma fruta, uma verdura, ela não tem o hábito de tomar água, ela tem muito refrigerante, sucos industrializados. Esse é um ambiente obesogênico. E, ao mesmo tempo, uma pessoa mais sedentária, uma pessoa com menos prática de atividade física. Esse é um ambiente propício para a gente ganhar peso. Agora, ao contrário do que a gente vai falar um pouquinho hoje, existem também as condições que são monogênicas, ou seja, um gene que vai favorecer o ganho de peso, a obesidade, e isso pode ser algo realmente puramente genético. Existem uma pequena parcela da população, né? Existem pessoas, e essas pessoas representam uma pequena parcela da população que realmente tem o que a gente chama de mutação genética. Qual é a diferença entre uma mutação genética e um polimorfismo genético, que nós estamos acostumados a observar nos testes de nutrigenética? Principalmente a frequência com que essa alteração genética ocorre na população e também o tipo de alteração que isso pode desencadear. Porque uma coisa é eu ter uma frequência muito grande na população, com uma predisposição para aumento de circunferência abdominal, aumento de MC, aumento de peso corporal. E outra coisa bem diferente é eu já ter um desfecho muito mais próximo e associado. Geralmente, essas pessoas que apresentam mutações desde a infância, elas já lutam com a balança e já tem várias outras alterações. Nem sempre vem uma alteração simplesmente de obesidade. Ah, então só ganhou peso corporal. Não, eles vêm com um pacote de outras alterações que são consequências também desse ganho de peso. E aí a gente tem que entender esse indivíduo como um todo. Por isso que é tão interessante trazer esse estudo, que por mais que nós não tenhamos uma condição hoje, observando, de estratégias, não somente de fatores ambientais, que a gente também considera epigenética, que vai ser de suma importância, mas também o que o artigo sugere, algumas intervenções, inclusive medicamentosas, com muito mais estudos, nós precisamos olhar esse indivíduo como um indivíduo único, independente se ele tem um polimorfismo ou se ele tem uma mutação, porque ter uma mutação não invalida o paciente de ter um polimorfismo, e que isso fique muito claro. E muitas vezes você está tratando um paciente com polimorfismo e nem sabe que ele tem uma mutação. Isso também é bem importante. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse gene. Esse é o report, esse é o artigo científico publicado na Cell Press. Então, aqui ele fala sobre o gene SMIM1. Eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre esse gene, e eu queria que vocês já deixassem aí no comentário se vocês já ouviram falar sobre esse gene. Ele é um gene importante em relação ao tipo sanguíneo e não tem uma clara definição de qual contexto ele poderia influenciar, os mecanismos que ele poderia influenciar realmente nessa obesidade. A gente sabe que ele tem uma participação muito importante na sinalização tireoidiana, ou seja, ele pode sim potencializar o risco de hipotireoidismo, fazendo com que a pessoa ou o indivíduo tenha mais facilidade para ganho de peso, mesmo com TSH normal. Então, esse é a grande sacada aí desses estudos mais novos, desses resultados mais novos, mas esse é um gene que já é conhecido desde 2013. O que o artigo ele diz, que chama muita atenção ali na introdução, que em 2030, mais de 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo podem ser obesos. Tem uma projeção, existe uma expectativa de que mais de 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo seja obeso. Mas será que a única causa é o gene SMIM1? Claro que não. E a gente vai observar o seguinte, que esse report, esse estudo feito pela maioria dos pesquisadores lá de Cambridge, vocês vão observar que a ausência, ou seja, a deleção desse gene está associada com redução de energia, de gasto energético e aumento excessivo de peso corporal. Então é isso que a gente vai observar. E por quê? Porque essa deleção faz alterações na função tireoidiana, só por conta disso. Eu trouxe aqui 2 panoramas para a gente relembrar alguns conceitos e também para que você se lembre quais são essas principais diferenças. Vamos pegar aqui primeiro o FTO. O FTO é um dos genes que a gente mais estuda na obesidade, principalmente quando a gente fala de nutrigenética, porque ele é muito comum na população.
Então, estima-se que mais de 50% em determinadas etnias tenham alteração aí, o alelo de risco para o FTO. A grande questão é, o FTO, ele é muito, muito frequente na população. Então, quando a gente olha o polimorfismo, porque ele também tem mutação, quando a gente olha o polimorfismo e vai para a literatura, a gente tem esse RS aqui, que é o principal, tá? E nós temos o primeiro estudo com o FTO em 2007, sendo publicado em 2007. Como ele é muito frequente na população, você pode pegar qualquer teste genético aí do seu paciente, ou seu teste, ou o teste da sua família, e você vai observar que alguns indivíduos vai apresentar essa alteração e outros não. Só que a grande maioria vai ter pelo menos um perfil em heterozigose, ou seja, pelo menos um alelo de risco. Por outro lado, a gente tem o gene SMIM1, que foi descoberto em 2013, mas agora essas pesquisas mais recentes, que foram feitas por pesquisadores, principalmente ali de Cambridge, e que utilizaram o Biobank para fazer esses relatórios, eles mostraram que esse RS 566629 828 foi importante para a identificação de indivíduos com obesidade. Então, o que os pesquisadores eles observaram? Que estima-se que 200 mil pessoas com alterações nesse gene existam em todo o mundo. Então, são poucas pessoas se a gente considerar o número de indivíduos que a gente tem em todo o mundo. E ele tem um MEF, ou seja, a frequência do menor alelo de 1%. Então, realmente, é uma alteração de mutação e é uma alteração de deleção. Então, a gente não está falando de uma troca simples de um nucleotídeo pelo outro, de um alelo pelo outro, de uma alteração ali pela outra, nós estamos falando de deleção, beleza? E aí, com o passar do tempo, vai ficar um pouquinho mais claro. Eu quero mostrar para vocês realmente quais foram os principais achados dessa análise do Biobank. O que eles observaram? E eles observaram essa análise em mais de 400 mil participantes, somente 104 foram identificados com deleção, entre eles homens e mulheres. Mas vamos lá aos resultados. Um dos principais resultados, o estudo ele tem gráficos lá no estudo e também tem os gráficos nas análises suplementares, mas eu quis trazer os que estão no estudo, para a gente identificar. Então, peso corporal, mulheres e homens, a faixinha azul são aqueles indivíduos que apresentam a presença do SMIM1, do gene, e aqui a gente tem os heterozigotos, e aqui a gente tem os homozigotos alterados. Os heterozigotos parecem não ter tanta diferença em relação ao peso corporal, mas os homozigotos, ou seja, aqueles que têm a alteração, a deleção nesse gene, eles já apresentam alterações mais significativas em relação ao peso corporal. Isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Aqui foram identificados, cada pontinho aqui, um indivíduo. Claro que tem indivíduos com muito mais peso corporal e tem indivíduos com menos peso corporal, mas em linhas gerais, a média tem um aumento de peso corporal comparados com o heterozigoto, que seria essa faixa aqui amarelinha, ou o homozigoto sem o risco, que seria o azul, certo? Por outro lado, eles também quiseram comparar não somente o IMC, ou o peso corporal, mas fizeram ali uma comparação do IMC, da circunferência da cintura, e aí a gente vai ver os outros parâmetros também. Olha só o IMC, muito maior em quem não tem a presença desse perfil genético. O sinal aqui de negativo quer dizer que é a deleção, a ausência. Então, a deleção ou a ausência desse gene faz desregulações metabólicas que podem colaborar para o ganho de peso. E aí a gente consegue identificar. E aqui eles colocaram homens e mulheres, todo mundo junto. Tanto no IMC, na circunferência da cintura. Aqui a gente tem nas concentrações de triacilgliceróis, que é um marcador importante também de risco cardiovascular. Aqui nós temos as enzimas hepáticas, ALT e AST, e a gente ainda tem o gama-GT. Então, aqui a gente está observando 3 marcadores importantes do perfil hepático, de saúde hepática, porque esses indivíduos obesos, eles podem cursar também com esteatose hepática. E um outro ponto metabólico que a gente também avalia nos exames, por exemplo, de metabolômica, é o urato ou ácido urótico, que está envolvido também com lesão, com saúde renal. Então, aqui mostrando que nesses indivíduos a gente também pode apresentar alterações renais mais significativas.
Ou seja, não é somente obesidade, não é somente ganho de peso, não é somente o tamanho desse indivíduo, mas são riscos cardiovasculares, riscos para diabetes, porque uma vez que eu tenho um aumento da circunferência da cintura, eu posso também ter um aumento de resistência à ação da insulina, eu posso ter um aumento de concentração de lipídios ali nos hepatócitos, aumentando o risco para esteatose hepática, e ainda posso cursar com alterações renais. Olha só a composição corporal dos indivíduos que apresentam a presença desse gene comparados com os indivíduos que têm a ausência desse perfil em relação à composição corporal. Então, quanto mais aqui, ó, quanto mais vermelhinho, maior a concentração de gordura. Olha aqui, se a gente observar esse indivíduo, tem um pouquinho mais de concentração de gordura, né? E aí acima dos 60% aqui, esses indivíduos aqui que são mais verdinhos, vamos dizer assim, né? Eles fizeram, aqui ele tem algumas regiões mais específicas, mas se a gente observar aqui também, ó, mais umas regiões específicas, então não é só a questão do indivíduo ter ausência ou a presença desse gene especificamente, mas a grande questão é que eu tenho um favorecimento para as outras alterações, sobretudo a alteração tireoidiana, sobretudo um comportamento aí de alteração hormonal que influencia nesse ganho de peso. Então, esses indivíduos têm realmente um percentual de gordura corporal um pouco mais aumentado. Então, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que a deleção do gene SMIM1 é uma mutação mais rara, mas de relevância, já que atua na saúde da tireoide, mesmo com o TSH normal. E também no risco cardiovascular, contribuindo para aumento dessas taxas, por exemplo, do perfil de dislipidemias, além de alterações hepáticas e resistência à ação da insulina. Aqui eles não avaliaram, mas eles discutem no artigo. Os autores indicam controle energético, tanto de consumo quanto de gasto energético, e tratar a saúde da tireoide. Eles ainda fazem algumas discussões importantes em relação, por exemplo, ao uso de algumas medicações para esse controle em relação à saúde da tireoide, que pode ser muito importante para alguns indivíduos. Só não quero que agora, que vocês sabem que existem esse novo gene, vão pensar que tudo é tireoide, que nós temos essas alterações, porque essas alterações são encontradas em uma pequena parcela da população. E lembrando que os pesquisadores também avaliaram a ancestralidade desses indivíduos. Então, numa ancestralidade ali que eles observaram europeia, eles encontraram um percentual pequeno. Pode mudar para uma ancestralidade mais asiática, ou indiana, ou africana, com uma predominância? Sim, pode ser que tenha alguma mudança significativa. Eles observaram na população de etnia europeia. Tudo bem? Isso é super importante, gente. E eu falo por mim, eu tenho um percentual um pouquinho mais asiático do que europeu. Se eu for comparar somente esses dois perfis maiores que apareceram no meu teste de ancestralidade. E aí agora já fica também um uso, né? Porque muitos pacientes e muitos profissionais perguntam para que eu vou fazer um teste de ancestralidade? Exatamente para a gente conseguir fazer fazer essa transição, né, que a gente chama de a medicina translacional, ou seja, pegar aqueles estudos que estão ali sendo desenvolvidos com vários tipos de modelo e trazer para a nossa prática clínica, fazer realmente essa validação para a nossa prática clínica. Se você tem ali o seu perfil genético, sabe sua ancestralidade, pode ser que você esteja entre esses indivíduos com menor percentual, mas que tenha esse risco em potencial. E se você não conhece ainda, pode ser também uma sugestão de você querer conhecer o seu perfil genético também de ancestralidade. Só que, gente, é algo super novo. Os pesquisadores ainda vão concluir muitos ali das hipóteses, muitas ali dos questionamentos deles. Então, não levem ao pé da letra no sentido de que tudo é tireoide. Levem ao pé da letra no sentido de que tudo se trata de nós termos mais saúde e de nós envelhecermos com muito mais qualidade de vida e longevidade. Esse é o nosso grande objetivo, não é mesmo? Gente, muito obrigada. E aí já coloca aí se você gostou de saber dessa novidade. E também coloca aí, marca alguém que você conhece, já indica esse vídeo também para o maior número de pessoas e não deixe de se inscrever no canal.
Tá certo, galera? Muito bom. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima Cromatina Class.